Olá, pessoal! Eu sou a professora Bianca. Sejam bem-vindos à aula de ciências. A aula de hoje será sobre funções químicas inorgânicas. Para começarmos a aula de hoje, precisamos relembrar o que são moléculas e o que são íons. Moléculas é a união de átomos. E os íons é o seguinte: quando um átomo torna-se um íon, ele está participando ou está formando um composto químico em que cede ou ganha elétrons. Os íons podem ser chamados de cátions ou podem ser chamados de ânions. Os cátions são elementos que normalmente cedem elétrons em uma reação química, ficando com mais prótons do que elétrons. Já os ânions recebem elétrons, ficando com carga total negativa. Bem, algumas substâncias químicas com propriedades semelhantes foram agrupadas em funções químicas. Mas o que é uma função química? As funções químicas é um conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. As substâncias químicas podem ser agrupadas em substâncias inorgânicas e em substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas se dividem em 4 grandes grupos, que são conhecidos como as funções da química inorgânica. São elas os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Há também as funções orgânicas, que são os hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, aldeídos, éteres, ésteres, ácidos carboxílicos, aminas e amidas. Na aula de hoje, iremos abordar apenas as substâncias inorgânicas. Ácidos. Ácido é toda substância que em água produz o cátion H+. Então, quando um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza e libera H+. Os ácidos podem apresentar algumas características, e as principais delas são sabor azedo. Os ácidos também conduzem eletricidade, podem mudar a cor de certas substâncias e reagem com base, formando sal e água. Vejamos agora o conceito de ácidos para Arrhenius. Arrhenius foi um químico sueco que ficou muito conhecido por uma teoria chamada teoria da dissociação iônica. Então, os ácidos são compostos que contêm hidrogênio e que, ao se ionizarem em água, fornecem um único tipo de cátion, que é o H3O+, também chamado de íon hidrônio, e é representado por H+. A presença dos cátions e ânions produzidos pela ionização dos ácidos possibilita que a água seja um meio condutor de eletricidade. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais íons o ácido produzir, mais eletricidade a água poderá conduzir. A ionização dos ácidos também é conhecida pela expressão força dos ácidos, tá? E esse termo quer dizer o quê? Fala da capacidade que as substâncias têm em produzir íons.
Para representar a ionização dos ácidos, podemos utilizar equações químicas que são escritas da seguinte maneira: os reagentes formando os produtos. No caso da ionização dos ácidos, os reagentes são sempre o ácido e a água, e os produtos são o cátion hidrônio, que é o H+, e algum ânion qualquer, que seria, então, um ametal qualquer. Então, pode ser escrito da seguinte forma, né? Nos reagentes, então, o ácido reagindo com a água, formando H+, mais um ânion. Ou também pode ser escrito como ácido mais água, produzindo H3O+, mais o ânion. Observem aqui um exemplo do HCl, que é o ácido clorídrico. Então, quando o ácido clorídrico, HCl, é colocado em água, sofre ionização. A ligação química entre o hidrogênio e o cloro será quebrada e formam-se, então, os íons H+, e Cl-, que são, então, circundados pela água. É importante ressaltar também que, nesse exemplo, o cloro recebeu o elétron porque é o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele apresenta a tendência de ganhar elétrons. Por isso, atraiu com facilidade os elétrons para si. Então, como é que eu faço para realizar a nomenclatura dos ácidos? Para isso, temos primeiramente que verificar se eles são hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio na molécula. Já os oxiácidos são os ácidos que possuem oxigênio na molécula. Isso aqui é só para vocês perceberem quem são os hidrácidos e quem são os oxiácidos. Perceba que enquanto os oxiácidos, que são esses aqui, possuem o oxigênio, vejam, possuem o oxigênio na sua molécula, tá? Os hidrácidos, eles não apresentam o oxigênio. Para os hidrácidos, a regra de nomenclatura geral é a seguinte: sempre estará escrito o nome ácido, seguido do nome do elemento, mais o sufixo hídrico. Exemplos: HBr, ácido bromídrico. HCl, ácido clorídrico. HCN, ácido cianídrico. Já para os oxiácidos, a nomenclatura será o nome, a palavra ácido, mais o nome do elemento, mais o sufixo ico. Exemplos: H2SO4, ácido sulfúrico. H2CO3, ácido carbônico. Vejamos agora alguns exemplos de ácidos e sua utilidade. HCl, que é o ácido clorídrico, é um dos componentes do suco gástrico do nosso estômago. O HCl puro é um gás muito corrosivo e tóxico. E em solução aquosa, pode ser sufocante e corrosivo. Esse ácido é também utilizado na limpeza de pisos e paredes de pedra ou azulejo. HNO3, que é o ácido nítrico, é um ácido considerado tóxico e corrosivo, muito utilizado na produção de fertilizantes e de compostos orgânicos. H2SO4, ácido sulfúrico, é um produto químico muito utilizado na indústria. É corrosivo e muito solúvel em água
e é usada em baterias de automóveis, na produção de fertilizantes, de compostos orgânicos, na limpeza de metais e ligas metálicas. Bases. Base é toda substância que em água produz o ânion OH-, que também é conhecido como hidroxila. Então, quando uma base entra em contato com a água, ela se dissocia e libera OH-. Então, vemos exemplo aqui. Temos essa base aqui, NaOH, reagindo com a água, produzindo os ânions Na+, mais OH-. As principais características das bases são sabor adstringente, podem conduzir eletricidade em solução aquosa, mudam a cor de certas substâncias e reagem com ácidos, formando sal e água. E como que é realizada a nomenclatura das bases? Primeiramente, o que vem antes é a palavra hidróxido, seguida do nome do elemento. Então, exemplos: NaOH, hidróxido de sódio. MgOH2, hidróxido de magnésio. CaOH2, hidróxido de cálcio. Vejamos agora alguns exemplos de bases e suas utilidades. NaOH, que é o hidróxido de sódio, também é conhecida como soda cáustica. É tóxico e corrosivo, muito usado para desentupir pias e também usado pela indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. MgOH2, hidróxido de magnésio, usado como antiácido estomacal, é também chamado de leite de magnésia. NH4OH, hidróxido de amônio. Em solução aquosa, é conhecido como amoníaco ou amônia. É muito usado em limpeza doméstica, saponificações de gorduras e óleos. É considerado tóxico e irritante aos olhos. Indicador ácido-base. O que é um indicador ácido-base? São substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam a capacidade de mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Além disso, as soluções ácidas apresentam diferentes níveis de acidez, assim como as soluções básicas apresentam diferentes níveis de alcalinidade. A medida usada para indicar esses diferentes níveis de modo preciso é a escala de pH. O que é o pH? O pH é o potencial hidrogênio-iônico e a escala de pH varia de 0 até 14, sendo que a solução será ácida se tiver valores de pH abaixo de 7 e quanto menor o pH, maior será a acidez. Já as soluções que apresentam valores acima de 7 são consideradas básicas, e quanto maior esse valor, mais básicas serão. E já uma solução é considerada neutra se tiver o pH igual a 7. Alguns exemplos de indicador ácido-base. Nós temos a fenolftaleína, o papel tornassol e o indicador universal. Esse indicador universal é constituído por uma tira de papel com uma mistura de alguns indicadores numa escala padrão, que apresentam coloração diferente para cada valor de pH. Então, basta você mergulhar essa fita do indicador universal na solução desejada, que aí ela vai começar a mudar de cor, né? E em seguida você compara essas cores que apareceram na fita com a escala padrão que aparece na embalagem do indicador universal. Óxidos.
Óxido é toda substância formada por oxigênio e mais algum outro elemento. Formam compostos binários, ou seja, só possuem dois elementos na sua fórmula química. Observem os exemplos: Na2O, MgO, Al2O3. Então, sempre dois elementos. Os óxidos podem ser classificados em óxidos básicos, que são aqueles que reagem com água para formar bases ou reagem com ácidos, formando sal e água, e podem ser classificados em óxidos ácidos, que são aqueles que reagem com água e formam ácido, ou reagem com base e formam sal e água. Mas qual é então a diferença entre óxido e base? A diferença é que na base o ânion é a hidroxila e ela não é binária. Vejamos agora alguns exemplos de óxidos e sua utilidade. H2O, óxido de hidrogênio. É a água, pessoal. É o óxido mais importante do planeta. Toda a forma de vida na Terra está associada a este óxido. H2O2 é o peróxido de hidrogênio. É também conhecida como água oxigenada. É um peróxido que se decompõe rapidamente. Pode ser utilizado como bactericida e para branqueamento de cabelos, fibras e papel. CO2 é o dióxido de carbono. É o gás carbônico obtido como subproduto de várias reações industriais. O dióxido de carbono, ele é usado em refrigerantes e, quando sólido, é conhecido como gelo seco. Também participa da fotossíntese das plantas. CaO, óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem. É um sólido branco usado na construção civil para fabricar cimento, tijolo, cerâmicas e também pode agir como fungicida e bactericida. Na agricultura, é usado para corrigir a acidez do solo. Sais. O sal é toda substância que em água produz um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. O sal surge da união entre um ácido e uma base, e nessa reação química também será formada a água. Vejam só o exemplo. HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, produzirá então o NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? Que é um sal, mais a água. Vejamos alguns exemplos de sais e sua utilidade. NaCl, cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha. É obtido da água do mar e utilizado na alimentação e na conservação de carnes. NaOCl, hipoclorito de sódio, é utilizado como antisséptico e alvejante. CaCO3, carbonato de cálcio, na natureza é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita. É usado também na produção de cimento e de cal virgem. Além disso, reduz a acidez do solo. E como que é realizada a nomenclatura dos sais? Bem, o nome do sal é formado a partir do nome do ácido que o originou. Então vejam só, se o ácido foi terminado com hídrico, o sal receberá a terminação eto, né? Se tiver o ácido com a terminação ico, o sal será terminado em ato. Então vejam um exemplo.
ácido clorídrico, né, a terminação hídrico, reage com hidróxido de sódio, irá produzir, então, o cloreto de sódio mais água. Outro exemplo, o ácido sulfúrico, reagindo com hidróxido de cálcio, irá produzir o sulfato de cálcio mais água. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima!